Aquele abraço de coração para coração, estamos começando mais uma edição do seu Rolando a Bola. Nesta terça-feira, a partir de agora, o futebol da cidade, da região, do estado, do Brasil e do mundo em destaque aqui na programação do seu Canal 5, Rádio Três Rios e também nos nossos sites. Vamos abordar o que está acontecendo no momento na cidade, na região, no estado, no Brasil e no mundo, notícias que foram destaques nesta terça-feira no meio futebolístico, com a participação de André Seixas, o de todos os esportes, que estará analisando os temas que nós estaremos colocando em pauta no dia de hoje. E a gente começa falando do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro de Juniores, depois da primeira rodada do retorno realizada no último final de semana, com os resultados Vila Rio 1, Condor 1, América 2 e Yasmin 2. O Serrano folgou nesta primeira rodada do retorno. A classificação não mudou muito em relação à última rodada do turno, apenas na parte de baixo. O Yasmin, que começou o retorno com 2 pontos, empatou com o América e conquistou mais um ponto e por isso ultrapassou a equipe do Serrano. Serrano ficando em quinto lugar, um jogo a menos, porque não jogou nesta primeira rodada do retorno, e a classificação na parte de cima foi mantida. O Vila Rio continua como líder com 9 pontos, o Condor vice-líder 8 pontos, o América 6 pontos e Yasmin e Serrano, as duas equipes, com 3 pontos. O resultado que acabou não sendo muito bom para a equipe americana, porque se tivesse vencido, o América teria chegado aos 8 pontos e estaria hoje dividindo a vice-liderança com o Condor, que empatou com o Vila Rio. E não foi bom, por quê? Porque o América vai folgar na rodada do próximo final de semana, na segunda rodada do retorno. O Condor recebe o Yasmin e o Serrano enfrenta o líder, a equipe do Vila Rio. Quer dizer, uma rodada em que a gente vive a expectativa. O Condor é o vice-líder, vai enfrentar o lanterna da competição, e o Serrano está ali também na lanterna, dividindo a lanterna com a equipe do Yasmin, vai enfrentar a equipe do Vila Rio, e as duas equipes poderão disparar à frente aí das demais, e isso complicando a situação do América. Pela Copa Rio, primeira fase, jogos realizados no final de semana pela segunda rodada. O Macaé venceu a equipe da Cabofriense por 3-1, Friburguense e Bangu ficaram no empate em 3-3, o Olaria decepcionou jogando na Rua Bariri, perdeu para a equipe do Audax por 3-0, o Americano também decepcionou porque jogou em Campos e perdeu para o Serra Macaense por 3-0, e o Duque de Caxias, jogando em São Januário, venceu a equipe do América. Resultados da abertura dessa segunda rodada da Taça Rio, que vale uma vaga ao campeão na Copa do Brasil em 2012 e também ao vice, tem uma vaga em 2012, só que no Campeonato Brasileiro da Série D, quer dizer, trazendo uma motivação a mais para esta competição. Na próxima quarta-feira, nós teremos o complemento desta segunda rodada da primeira fase, do turno da primeira fase da competição. Fred, com edema na coxa, é cortado. O jogador lamentou de não poder enfrentar a Argentina na próxima quarta-feira, às 21h45, em Córdoba. Um jogo em que ele aguardava com muita expectativa. Mano Menezes, apesar do treinamento final desta terça-feira, não confirmou qual equipe ele vai colocar em campo, mas deu sinais que poderá montar a seleção brasileira num esquema tático com 3 atacantes. Goleiro Jefferson, que será
o titular da camisa número 1, vai começar a partida contra a Argentina, admitiu que está ansioso com a possibilidade de começar pela primeira vez como titular no gol da seleção brasileira. Ele que vem sendo convocado pelo Mano Menezes, mas sequer tem sido utilizado pelo treinador da seleção brasileira. Como agora esses dois amistosos, o primeiro amanhã à noite e o segundo aqui no Brasil, as duas seleções vão ter que usar jogadores que atuam no país, o Jefferson ganha esta possibilidade, atravessa um grande momento no Campeonato Brasileiro. A derrota de 5-0 para o Coritiba não teve o Jefferson culpa nenhuma do resultado e a gente fica aqui na expectativa de que ele possa realmente fazer uma grande apresentação, até porque atravessa um bom momento. Depois de 4 dias afastado dos gramados, Renato Silva voltou a treinar nesta terça-feira em São Januário. O zagueiro foi reavaliado hoje pela manhã pelo médico que operou o técnico do Vasco, Ricardo Gomes. Liberado depois de sair de campo na semana passada, quando chocou cabeça com cabeça e acabou saindo até desmaiado, meio zonzo, chegou a desmaiar. O zagueiro do Vasco da Gama fica à disposição para a partida do final de semana contra a equipe do Grêmio. Não sei se será titular, mas acredito que sim, porque vinha fazendo ali dupla de zaga e deverá voltar à condição de titular. É claro que vai depender muito dos treinamentos dessa semana, uma semana em que os treinadores estão com liberdade para trabalhar a semana toda, já que não teremos nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira nem na quinta-feira, devido ao amistoso da seleção contra a Argentina. Só voltaremos a ter bola rolando no Campeonato Brasileiro pela 24ª rodada no próximo final de semana, jogos no sábado e no domingo. O diretor executivo de futebol do Flamengo, Luiz Augusto Veloso, classificou como fofoca a notícia de que alguns amigos da imprensa acabaram divulgando na noite de ontem de que há um desgaste de alguns jogadores com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Segundo Veloso, não existe nada disso. O ambiente é muito bom entre o grupo e o treinador e vice-versa. O Flamengo é que realmente não está encontrando o caminho das vitórias, segundo Augusto Veloso. Presidenta Patrícia Amorim, que prometeu ficar mais próximo do grupo, amanhã é aguardada na reapresentação lá no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande, quando depois de 2 dias de folga, ontem e hoje, os jogadores vão se reapresentar e começarão a se preparar para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo, no Engenhão, às 16 horas, com transmissão da sua Rádio Três Rios, com relato de Ronaldo Fernandes, o narrador do momento, com participação nos comentários do Ponto Final em Comentários Esportivos, Zanon Moreira, e reportagens de Diego de Souza. E a comissão técnica do Fluminense e o departamento médico aguardam com ansiedade o retorno de Fred, cortado da seleção brasileira. Eles estão aguardando o jogador para intensificar tratamento e ver se conseguem recuperar o jogador para que ele possa estar em campo no final de semana, jogo que o tricolor realizará contra o Bahia. O meio-campo Deco, recuperado do estiramento na panturrilha direita,
foi incorporado aos treinamentos, mas dificilmente terá condições de viajar para Salvador, local da partida do próximo final de semana. E fechando esse primeiro bloco, jogadores do Botafogo se reapresentaram esta tarde no CT João Saldanha, em General Severiano, e o clima de muito assim, um clima ruim entre os jogadores cabisbaixos, depois do sacode que tomaram no final de semana lá em Curitiba, quando Curitiba goleou o Alvinegro Carioca por 5-0. O grupo deu início aos preparativos para o clássico de domingo contra o Flamengo. Liberado para resolver problemas particulares, Elkson não participou do treinamento desta tarde. O técnico Caio Júnior reuniu o grupo antes do início dos primeiros treinamentos da semana e colocou para o elenco a importância de uma vitória no clássico de domingo se o Botafogo quiser continuar brigando no G4, não só pela Libertadores, mas também pelo título do Campeonato Nacional versão 2011. Se não me falha a memória, o Elkson não enfrenta o Flamengo. Eu acho que ele tomou o terceiro cartão amarelo e está fora isso, André? Tomou o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico. Talvez por isso foi liberado para resolver problemas particulares e só será integrado ao grupo amanhã pela manhã. Estamos fechando este primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta com a participação dele, do De Todos os Esportes, André Seixas. Continuem conosco.